Então, eu vou mostrar para vocês o Silab Excel, vocês já conhecem, espero eu, né? Um dos objetivos, inclusive, da disciplina é que vocês tenham uma familiaridade com o ambiente Excel, que se espera que um engenheiro tenha pelo menos o domínio de uma planilha eletrônica, tá? Que é algo bem importante vocês terem esse domínio. Bom, o ambiente Silab, antes de eu chegar lá na questão, por que eu vou falar do ambiente Silab? Porque é onde eu vou usar ele hoje como calculadora. Tá? É esse ambiente aqui. Eu vou usar ele hoje como calculadora. Tá? Como é que a gente faz para ter o Silab? O Silab, ele é um software, um aplicativo gratuito. Né? Você vai lá no Google, tá? Você vai lá no Google e digita Silab Download. Né? O que vai acontecer? Que vai dar o link do download. Tá? Esse link do download, você então escolhe a versão que melhor cabe à máquina que você tem, né? Se você tem Windows, se trabalha com algum Linux ou Mac, e faz a instalação, certo? Tá? Que é o Silab, né? O Silab ele é como se fosse, ele é parecido com a linguagem C, tá? Ele é uma linguagem parecida, tá? Ele tem esse ambiente inicial aqui, que ele é um ambiente onde eu posso fazer ele funciona como calculadora. Por exemplo, se eu chegar aqui, né? Se eu chegar aqui e botar, sei lá, 2 mais 2, ele vai fazer a continha, 4. Se eu botar 2 na quinta potência, né? Vai me dar 32. Né? Se eu pedir a raiz quadrada de 64, isso vai ser 8. Se eu pedir para calcular, vamos lá, o cosseno de π sobre 3, né? O que ele vai fazer? Ele vai me dar o cosseno de π sobre 3. Quanto é o cosseno de π sobre 3? 0,5, né? Equivale ao cosseno de 60. Porque, como toda calculadora, ele trabalha em escala radiana. Mas vamos trabalhando, a gente vai trabalhando com ele aos pouquinhos. Eu acho que eu vou fazer depois alguns vídeos extras falando um pouquinho mais dele, mas hoje eu vou usar ele como calculadora, tá? Ah, professor, agora então você vai apagar e vai digitar. Não, eu não apago ele. Ele ficou aqui, não tem como apagar, tá? O que a gente pode fazer é um clear, limpou a memória, CLC, aí apaga, tá? Bom, depois vocês vão ter esses vídeos, que certamente tem alguém desesperado, que acha que eu passei muito rápido, não deu tempo de anotar, mas você vai ter essa videoaula depois à disposição, né? E vai poder anotar, ver, rever, pausar, botar em velocidade 2.0, ou melhor, em velocidade 0.1 e de boa, tá? Bom, então tá. Passada a hora dos comerciais, vamos para o problema. Uma coisa aqui. Vamos lá, peraí. Eu tenho um problema com o mouse. Aqui. Ah, de novo, mouse mouse não. É o PowerPoint. PowerPoint da... Aqui. Então tá. Vamos ver o seguinte. Assim. Então, o que acontece? Isso aqui é uma aproximação muito simples, né? O mais x é uma aproximação muito simples da função e na x, tá? Então, se eu for lá na calculadora e pedir para calcular e na 1, quanto é que vai dar? Então, eu vou lá na calculadora do Silab e vou pedir para calcular e na 1.
Botei E na 1. Eu erro. Que coisa horrível. Né? Porque E na 1 no Silab a gente não escreve assim. A gente escreve EXP na 1. Tá? A gente está usando a função exponencial. EXP na 1. Ele vai fazer a mesma coisa. Veja, EXP na 1 é a mesma coisa que eu for fazer E na 1. Tá? Isso também vale para o Excel. Quando a gente for aplicar o Excel, vai ser EXP, abre parênteses, digita o número. Então, se eu te der o Enter, vai me dar qual valor? Vai me dar esse número aqui, né? Vou copiar ele. Dá. Então, na calculadora, ele me deu esse número aqui. Agora, eu vou chamar isso aqui de valor da calculadora, X. Melhor. Vou botar aqui o valor verdadeiro. X é outra coisa. Vou botar aqui o valor verdadeiro. Tá. Agora, eu vou pegar o valor aproximado. O que é o valor aproximado? Né? O valor aproximado é o valor da aproximação. Qual é o valor da aproximação? Bom, a minha aproximação é aquela ali, né? Ou seja, é 1 mais 1. E isso deu 2. Tá? Então, esse é o valor aproximado. Eu estou usando a aproximação. Tá? Então, como é que eu calculo o erro absoluto? Eu vou chamar, então, meu erro absoluto. Como é que fica? Ele é o módulo de quem? Do valor verdadeiro menos o valor aproximado. Então, quem é o meu erro absoluto? É igual ao módulo de quem? Do valor verdadeiro, 2.7182819 menos 2. E isso aqui dá quanto? 0.7182219. Esse é o meu erro absoluto. Então, beleza. Então vamos lá, vamos botar aqui o nome, erro absoluto. E o erro relativo? Como é que vai ser o erro relativo? Vou calcular o erro relativo. Esse arquivo, também já aviso, se alguém disser assim, ele está indo muito rápido, eu não estou enxergando, meu Deus, eu vou postar depois esse arquivo, todo ele lá no Moodle, assim como eu posto as aulas. Então, erro relativo. Como é que é o erro relativo que eu disse lá? O erro relativo, né, vou chamar assim, ele é a divisão entre o erro absoluto sobre o módulo do valor verdadeiro. Tá? O módulo do valor verdadeiro. Certo? Vezes 100. Então, isso aqui é igual a quanto? O erro absoluto, 718219, dividido por quem? O valor verdadeiro, 2.71 82 18 vezes 100%. Certo? Então, agora vamos pegar a calculadora e vamos fazer a continha. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar lá no Silab. Vou fazer o seguinte. Que o valor, vou chamar de valor
verdadeiro. Tá? Repara que na hora que eu atribuí a variável, eu coloquei o underline. Eu não posso deixar solto, tá? Só para lembrar isso aqui. Valor verdadeiro é igual a exp de 1. Então, atribuir a variável. Se você também quiser, você pode atribuir mais simples, botar valor verdadeiro, VV, é igual a exp de 1. É mais simples, né? O valor aproximado é quem? 2. Então, como é que fica o meu erro absoluto? É o módulo. Usar a barrinha? Não. Como é que eu faço o módulo? ABS de quem? De valor verdadeiro menos valor aproximado. Aí. Tá? Lembrando que quando eu uso, né, a barrinha, módulo de x. Como é que é o módulo de x? Seja no Excel, seja no Silab. É ABS, abre parênteses de x, fecha parênteses de x. Certo? Bom. Então tá. Agora, como é que vai ficar o erro relativo? Então, o erro relativo é o erro absoluto vezes 100, numerador, dividido por quem? No valor verdadeiro. Melhor, valor verdadeiro, não valor aproximado, né? Dividido pelo valor verdadeiro. O que vai dar aqui? O erro de 26,42%. Então, o nosso erro... Ah, professor, mas é com o módulo. Você não usou o módulo, isso vai mudar muita coisa. Será? Deu 26,42%. Então, vamos lá. Então, o meu erro foi de 26,42%. Aqui. É um erro grande ou um erro pequeno? Bom, o erro relativo, ele existe para dizer se o erro é grande ou pequeno. Porque eu ter um erro de 0,71, né? Não me dizer muita, não sei, 0,71, dependendo do contexto, isso pode ser pequeno, né? Dependendo do contexto, pode ser grande. Mas agora, o erro relativo, ele me diz o seguinte, um erro de 26%, ou seja, a aproximação, dentro dessa aproximação, eu tenho 74% de acerto. Os outros, o restante é erro. Tá? Então, eu consideraria um erro de 26% um erro grande. Tá? Porque erro aceitável é erro abaixo de 1%. Nós vamos conseguir fazer aqui, tranquilamente, erros muito pequenos. Tá? As nossas aproximações aqui são na base de 0,1% de erro. A fórmula do erro relativo, ela vai acompanhar a gente até o fim. Tá? Quando for calcular a equação diferencial, eu vou dar a solução exata. Eu vou pedir para comparar o valor verdadeiro com o valor aproximado. Certo? Espero que isso aqui também não seja novidade, que vocês já tenham trabalhado com esse tipo de mensuração de erro por aí. Bom, agora aqui, vamos ver o que acontece. Nós temos agora, então, um polinômio, né? Nós temos um polinômio, é o polinômio x na terceira, mais 2x na segunda, menos x mais 1. Eu quero aproximar o p de raiz de 2 e eu quero aproximar o p de 1,41, 42. Então tá. Vamos fazer a conta. Então, aqui. Vamos botar aqui p de... Eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar... vou chamar p de 1. Esse p de 1 aqui, ele vai ser a aproximação p do raiz de 2, né? Essa aqui é a aproximação P de 1, corresponde à aproximação do P do raiz de 2. Que vai ser, então, vou botar aqui, S.
2 ao cubo mais 2 vezes SQRT de 2 ao quadrado menos SQRT raiz de 2 e mais 1. Então, se eu for fazer essa continha, o que vai acontecer? Quanto é que é raiz de 2 ao cubo? Né? Raiz de 2 ao cubo vai ficar barra SQRT e 2 ao cubo. Né? Mais 2 vezes. Quanto é que é raiz de 2 ao quadrado? É 2. Menos SQRT de raiz de 2 mais 1. Tá. Agora, quanto é que é raiz? Eu faço... Opa, não é isso aqui que eu quero. Aqui. O que eu faço quando eu tenho raiz de 2 ao cubo, né? Eu tenho raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Então, eu posso fazer o seguinte, esse 2 aqui pode ir para fora, vai ficar 2, a raiz de 2, né? Então, tá. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou ficar com 2, barra SQRT 2, mais 4, menos 2, mais 1. Aqui eu estou resolvendo de forma estritamente analítica. Ou seja, as propriedades do radical. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, raiz de 2 com raiz de 2. Então eu tenho 2 vezes a raiz de 2 menos a raiz de 2. Quantas raízes de 2 eu tenho? Eu tenho apenas uma raiz de 2, né? RT. Apenas uma raiz de 2. Mais 5. Esse aqui é o valor exato. Né? Raiz de 2 mais 5. Então, se eu vim aqui, se eu for lá no Scilab e digitar raiz, SRT 2 mais 5, quanto é que vai dar? 6,41. Mas se eu dissesse assim, o x vale raiz de 2. Né? Disse, o x vale raiz de 2. Então, o meu polinômio 1 igual a quanto? A x ao cubo mais 2 vezes x ao quadrado menos x mais 1. Quanto é que vai dar? Olha só, repara, ó. Isso aqui. Isso aqui. Esse é o resultado, né? Bom, aqui nós temos a forma mais exata dessa resposta, porque eu usei, né, o x como sendo a raiz de 2. E a raiz de 2, olha só, ela tem muitas casas decimais. Né? Agora eu vou usar um outro x. Né? Eu vou usar um x aproximado da raiz de 2. Eu não vou usar a raiz de 2. Eu vou usar um x aproximado. Então, que valor será que vai dar? Vou botar tudo na corzinha certa. Então, se eu for botar aqui, eu vou chamar de P de 2. Né? De 2. Ele vai ser um polinômio calculado em um ponto. 41, 42. Repara, eu tenho aqui uma aproximação. Eu tenho uma aproximação da raiz de 2. Eu não tenho mais a raiz de 2, eu tenho uma aproximação. Tá? Então, se eu for fazer isso, então vai ficar. Tá? Economizar. Você vai economizar, fazer o que eu mais gosto de fazer. Ctrl V. C ao cubo. Mais 2 vezes ao quadrado
menos mais 1. Quanto é que vai dar isso aqui agora, gente? Bom, eu vou lá no Silab e vou ver como é que fica. Vou fazer a continha, né? Então, eu vou botar P2 vai ser quanto? Bom, antes disso, eu vou dizer quem é o meu x aproximado. Eu vou chamar de x aproximado. O x aproximado vai ser quanto? Vai ser 1 ponto, não vírgula, ponto 41, 42. Tá? Então, como é que vai ficar meu P2? Meu P2 é x aproximado ao cubo, mais 2 vezes x aproximado ao quadrado. Se eu botar x, ele vai pegar qual valor? Ele vai pegar, se eu digitar x aqui, ele vai usar esse x aqui, mas não é esse x que eu estou usando, eu estou usando qual? O x aproximado, né? Eu estou calculando o valor do polinômio do x aproximado, tem que usar o x aproximado. Menos o x aproximado mais 1. Isso tem que dar próximo de quem? Tem que dar próximo de 6,4. Entendeu, né? Deu uma diferençazinha, ó. Vamos comparar. Vamos botar pertinho do P1. Ó, 6, 6, 4, 4. Ó, já começou a mudar. Começou a mudar nas 3 últimas casas, né? Se eu olhar aqui, ó, a mudança tá aqui. Ó, aqui, né? Aqui nós temos uma mudança. Ou seja, o que indica? Isso aqui é o erro. Então, esse daqui foi calculado a partir de uma aproximação mais grosseira. Esse aqui de uma aproximação mais verossímil, vamos dizer assim. Então, se eu for calcular o erro, né, o que eu vou considerar como valor verdadeiro vai ser o meu 1, né? Eu já tinha comentado isso antes, né? Então, antes de eu ir para lá, deixa eu só copiar esse valor aqui. Só fazer as cópias. C, Ctrl V. Então, esse daqui tá igual a este aqui, né? E esse daqui, né? Esse valor aqui, eu vou lá rapidinho copiar aqui. C. Tá? Ctrl V. Tá. Beleza. Então, fui lá e copiei os valores. Então, como é que eu vou calcular o erro? Como é que eu vou fazer os cálculos de erro, né? Vamos fazer o seguinte. Então, meu erro absoluto, né? Como é que fica meu erro absoluto? Então, é quem? É o módulo desse número aqui, né? Ctrl-C, Ctrl-V, menos o módulo desse número aqui, né? Ctrl-V, certo? Então, se for fazer essa continha aqui, isso aqui dá quanto? Eu vou fazer no coisa aqui, P1 menos P2. Vim aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Eu fui lá no Silab e fiz a continha, né? Deu esse valor aqui. É grande ou pequeno? Não sei. Né? Como é que eu vou ver isso? Vou ver no erro relativo. Vamos levantar aqui. Então, como é que vai ficar o meu erro relativo? Então, o meu relativo é o erro absoluto dividido isso, dividido pelo valor verdadeiro, né? Pelo módulo do valor verdadeiro. Aqui eu vou colocar quem? Vou botar aqui o valor verdadeiro vezes 100%, né? Se eu for fazer essa continha, eu vou agora fazer essa continha lá no Silab. Então, eu já tinha calculado aqui o meu erro absoluto, né? Vou botar aqui o erro absoluto
P1 menos P2. Aqui. Como é que vai ficar meu erro relativo? É meu erro absoluto, vezes 100, dividido pelo ABS do valor verdadeiro. Quem é meu valor verdadeiro? Nós assumimos que o valor verdadeiro é P1, né? Porque o P1 ele foi calculado a partir da onde, né? Ele foi calculado a partir da raiz de 2. Né? O P2 ele foi calculado a partir da aproximação. Então, o meu valor verdadeiro é P1. Nós estamos assumindo como valor verdadeiro. Então, meu erro relativo é esse aqui. Que é um erro até pequeno, né? Se a gente for considerar, o que nós temos aqui ele é um erro até pequeno. De 0,0022%. Tá? Ele é um erro em porcentagem, né? Ou seja, ele é um erro bem pequeno. Certo? Bom, olha isso aí que a gente tinha, né? Os exercícios que eu tinha deixado para vocês no intervalo. Vamos ver o seguinte. Como é que eu vou interpretar esses resultados? Né? Como é que eu interpreto? Ah, esse número ele é um número, é um erro grande, é um erro pequeno, né? Então isso aqui é uma suposição interessante, né? Então vamos supor que você tenha, né, a tarefa de medir o comprimento de uma ponte de um rebite e que obteve 9.999 centímetros e 9 centímetros respectivamente. Então isso aqui é a sua ponte, né? E vamos pegar a medida do rebite. Vou botar de vermelhinho. Tá? Lembrando que depois esses arquivos tudo eu vou postar para vocês, tá? Não precisam ficar desesperados. Então. Ela aí, Celso. Oi. Fale? Tá no Silab ainda. Ah, ainda tá no Silab? Ah, tá. Obrigado, Cristiano, né? Agora sim, né? Então, Assim. tá, beleza. Tá. Então, eu tenho uma ponte, eu tenho um rebite. Eu sei que os valores são de 10 para o rebite e de 100 para o de 10 mil para a ponte. Então, qual é o erro absoluto? Vamos pensar um pouco. Qual é o erro absoluto? Vamos pegar o rebite. Né? Pensar o seguinte. Então, vou botar aqui o erro absoluto da ponte. Né? Então, o erro absoluto da ponte vai ser, né, 10 mil menos 999. 9.999. Isso daqui dá 1 centímetro. Né? Tá. Então, 1 centímetro. Qual é o erro absoluto do rebite? Rebite. Mesma coisa. Ou seja, eu tenho 10 centímetros menos 9. Isso dá 1 centímetro. Aqui nós temos uma característica bem importante do erro absoluto. O erro absoluto, ele leva a unidade de medida em questão. Qual é a unidade de medida em questão? É centímetro. Então, o meu erro absoluto, ele leva a unidade de medida. Ele carrega essa unidade de medida. Tá. Agora, vamos calcular o erro relativo. Como a gente vai fazer isso? Como a gente calcula o erro relativo? Vamos lá. Então, o meu erro relativo, vou botar aqui o meu erro relativo da ponte. O meu erro relativo da ponte é quem? É o erro
absoluto da ponte dividido por quem? Dividido pelo valor verdadeiro. Vezes 100. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser 1 dividido por quanto? O valor verdadeiro. 10.000 vezes 100%. Isso aqui é 1%. Então, o erro de medida na ponte, né, que não dá 1%, isso aqui dá menos de 1%, né? 1%. Ou seja, o tamanho desse erro aqui é insignificante. Né? 0,01%, ainda medindo em centímetros. Tá? E outra coisa, repara, quando eu calculo o erro relativo não carrega, né? O erro relativo não carrega a unidade de medida. Ele carrega a porcentagem. A porcentagem não tem porcento, não tem uma unidade de medida, não tem massa, não tem quilograma, não tem comprimento, né? Tem porcento. Ou seja, 0,01%. Tá. Agora, se eu for pegar o erro do rebite, o erro relativo do rebite, isso vai ser quanto? Vai ser o mesmo esquema. Tá? Então, vai ser 1%, ou melhor, 1 centímetro, dividido por quanto? Pelo valor verdadeiro, que é 10 centímetros. Vezes, então, é 1 centímetro dividido por 10 centímetros, vezes 100%. Agora, o nosso erro é de 10%. E agora? O que a gente tem? Dá para ver claramente, né? Nós temos, né? Dá para ver claramente, o erro relativo, ele é mais fácil de nós verificarmos, né? O tamanho do erro em relação ao problema. Porque 1 centímetro pode ser a medida, né, de erro para uma ponte, para um rebite. Mas esse 1 centímetro custa mais para quem? Né? Ele custa mais para o rebite do que para a ponte. Vai errar 1 centímetro na hora de medir uma ponte, né, não é nada. Agora, para medir um rebite de 10 centímetros, custa muito caro. Certo? É inversamente. Opa, eu tinha dado um mute aqui. Enfim. O que você comentava, Cristiano? É inversamente proporcional, então. Não, é que eu quero chamar a tua atenção aqui, que é a questão do problema. Tá? O problema é que vai me dizer se aquele erro é bom ou ruim. Aquele tamanho de erro é bom ou ruim. Tá? Bom, então isso aqui já foi. Vamos ver aqui. Tá. Bom. Agora nós vamos começar a falar de 2 tipos de erro que vão caminhar juntinhos aqui no cálculo numérico. É o erro de arredondamento e o erro de truncamento. A primeira coisa que a gente vai falar agora, está tratando, é do erro de arredondamento. O que é um erro de arredondamento? Primeiro, o que é arredondar algo? Arredondar é quando eu tenho um número que eu não consigo representar. Por exemplo, a primeira coisa que eu mostrei para vocês no slide foi um erro de... Eu fiz um erro de arredondamento. 1/3. Né? Eu peguei 0,33. Ora, eu fiz um arredondamento. Então, o erro de arredondamento está ligado à limitação da representação. Ou seja, o arredondamento está ligado com a limitação da representação da quantidade. A grande maioria, para não dizer todas as quantidades que nós representamos, são arredondadas. O erro de truncamento, nós vamos trabalhar isso com mais força na semana que vem, ele é um erro ligado ao modelo, ao método numérico. Tá? O erro da aproximação do modelo. Ou seja, nós temos um modelo para aproximar
determinado problema. Então, esse modelo, ele é uma representação dessa realidade. Então, como ele é uma representação, ele não é pleno. Então, ele tem um erro. Então, o erro de truncamento, ele é o erro embutido no modelo, na representação, certo? E aí você ainda tem um outro erro, que é o erro de arredondamento. Ou seja, a gente tem que lidar com esses dois erros quando se trata de cálculo numérico, por exemplo. Né? Ou, vamos pegar nos nossos problemas de vida. Erro de arredondamento, você usou um computador, tudo que nós fizemos ali tinha erro de arredondamento. Tá? E erro de truncamento. Quando eu fiz a raiz quadrada, ali dentro tinha um erro de truncamento. A gente vai falar disso. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu tenho mais aqui. Tá. Aqui é bastante papo. Bom, seguinte. Finalizando aqui. O erro de arredondamento, ele está ligado ao erro de máquina. Eu não vou falar de erro de máquina aqui para vocês, né? Porque eu acho que é um assunto que vocês devem ver em outras disciplinas e quem precisa disso, eu acho que a pessoa da computação precisa mais. E o restante eu acho que a gente pode perder o nosso tempo em outras coisas do que ficar falando de sistema de ponto flutuante e sistema de ponto fixo. Tá? Mas o que nós temos que saber é que quando eu faço uma conta no computador, o computador me faz um arredondamento, certo? Então, toda conta que a gente faz na calculadora tem um arredondamento. Por quê? Porque eu tenho um tamanho de representação, eu tenho dígitos significativos. Né? Eu tenho um tamanho para representar isso. E eu não tenho eu não tenho infinitas casas para isso. Eu não tenho uma memória infinita para armazenar o número π. Para armazenar o número π, eu precisaria de uma memória infinita. Para armazenar a raiz de 2, eu precisaria de uma memória infinita. Porque quantas casas tem esses números? Infinitas. Ninguém tem essa capacidade, então a gente tem que limitar 10 dígitos. E quando eu faço essa limitação, eu tenho um arredondamento. Existem também o que a gente chama de critérios de arredondamento. Aqui eu estou só comentando isso com vocês, tá? Esses critérios de arredondamento, eles são critérios que se usa para minimizar o erro. Bom, está chegando ao final da segunda live. Eu não vou deixar para vocês nenhuma atividade. A atividade de vocês agora é darem uma olhadinha no próximo conteúdo. E voltamos às 21h20. Tá? Então, dê uma olhada no conteúdo que nós temos na sequência. E 21h20 a gente está de volta para finalizar a atividade da aula de hoje. Certo? Certo, beleza? Até mais. Beleza? Daqui a pouco, então.